Esta igreja é sua, esse povo é seu. Vou, nos locais que puder, fazer campanha aberta e totalmente. Quer que eu lhe diga? É o mínimo que eu posso fazer por quem respeitou os crentes nessa cidade. Prefeito, esta igreja é sua, esse povo é seu. Todo mundo já entendeu e vai sair daqui hoje fazendo o serviço que tem que ser feito. Eu quero lhe dizer que quando você estiver triste, pensa em nós, porque nós vamos estar orando por você, pela sua família, pela sua administração. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão: quem te abençoar, eu abençoo. Você nos abençoou e Deus vai abençoar você. Com uma calorosa salva de palmas, com a palavra, Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo. Esse sim é um autêntico e genuíno ato profético. Afinal, nas Escrituras, uma profecia tinha muito mais do que uma mera função de prever o futuro, sabe? Ela operava sobretudo como uma denúncia ou como uma revelação da realidade. E não se espantem pelo fato de um pastor estar proferindo uma palavra profética que revela e denuncia uma perversão do qual ele mesmo é o maior protagonista. Até porque essa não é a primeira vez que isso acontece. Lembram de Caifás, o sumo sacerdote que planejou e esquematizou a morte de Jesus? Foi ele que, no ato de persuadir os demais religiosos sobre a necessidade de matar Jesus, ele acabou proferindo uma profecia quando disse: não considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Perceba como uma profecia, na sua função de denunciar e revelar a realidade, ela muitas vezes vai ser proferida pelos canais menos prováveis. E nesse caso aqui, o que essa fala profética desse pastor está revelando, na verdade? Se antes você ainda não havia percebido, agora, depois de uma fala como essa, será que ficou mais claro para você enxergar? Enxergar que a religião dos homens, no curso da história, sempre procurou formas e maneiras de se associar e, quando possível, de preferência também dominar o poder político temporal para além do poder religioso sobre as pessoas. Enxergar como que as maiores e principais denominações evangélicas institucionais aqui do Brasil já nem disfarçam a sua ganância e ambição pelo poder. Pelo contrário, elas escrachadamente se assumem partidárias, dependentes e associadas a políticos. Percebam que estamos de fato diante de um cenário apocalíptico. A besta que surge do mar, que representa o poder da política dos homens, e a besta que surge da terra, que é o poder da religião dos homens, e as duas se unindo a serviço do grande dragão e formando a grande Babilônia, que é a imagem arquetípica do ápice da perversão e da maldade, funcionando de forma organizada e institucionalizada entre os homens. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, uma das provocações que o diabo tentou com Jesus foi mostrar para ele toda a glória de autoridade e de poder temporal humano. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Mas Jesus respondeu: só a Deus se deve adorar e só a Ele se deve prestar culto. Mas, diferentemente de Jesus, a igreja evangélica institucional no Brasil resolveu aceitar a proposta do diabo e ficar de quatro, prostrado diante do poder temporal dos homens. E tudo isso por um prato de lentilha, de negociatas e privilégios que o pastor aí chamou pelo apelido moralmente aceitável de respeito pelos crentes dessa cidade. Que, diga-se de passagem, é algo que todo governante deveria ter por qualquer cidadão, e isso independente de religião. Mas os religiosos, favorecidos e seduzidos pelas vantagens do poder, a igreja evangélica prostrou-se diante dele, ao ponto do pastor declarar: essa igreja é sua, esse povo é seu, e todos aqui já sabem o que devem fazer. Meu Deus do céu, como é grave. E olha, sinceramente, se antes alguém estava perdido ou apenas suspeitando sobre se isso pudesse ser verdade ou não, olha, mais claro do que isso não dá para ficar.
Acabaram-se os disfarces. Não há nem sequer a necessidade de maiores interpretações ou leitura de símbolos, não. A coisa está explicitamente. A coisa virou pornográfica de tão explícita que ela está. Ou seja, a igreja evangélica é dos políticos. E o povo que segue essa igreja também é. E vivem todos pela causa e pela pauta da igreja e da política, mas não mais seguindo os princípios de Cristo Jesus. Mas e você? De quem você é? Onde se firma a sua esperança? De onde vem o seu socorro? Porque do modo como está tudo explícito e revelado, mais do que pensar, chegou a hora de decidir, minha gente. No mais, se ainda assim houverem pessoas cegas e desavisadas, o meu desejo é que o nosso bom Pai desperte e abra os olhos dos que sejam sinceros de coração. Paz e luz, meus amigos e amigas.